Carvalho, preciso da sua assinatura nestes documentos para que o novo projeto da ala hospitalar possa começar, disse Sofia, a secretária, enquanto Felipe olhava pensativamente para a vista do seu escritório no 18º andar. Por favor, deixe-os na minha secretária. Irei revê-los em breve, respondeu ele, ajustando a gravata antes de pegar a sua pasta. Eram 9h30 e tinha uma reunião importante no Hospital Santa Filomena. Enquanto conduzia o seu BMW, Felipe repassava os números do projeto na sua mente. Um investimento impressionante de 15 milhões de euros para transformar a mais estimada clínica privada de Lisboa através de um ambicioso projeto de renovação. Este esforço tem o potencial de levar o seu negócio de construção a novos patamares. Ao chegar ao hospital, a sua assistente Sofia esperava-o à entrada. Os investidores estão à espera na sala de reuniões no 3º andar, informou ela enquanto caminhavam. No entanto, o Dr. Almeida pediu que o senhor visitasse primeiro as áreas designadas para a construção da nova ala. Não podemos adiar isto? Perguntou Felipe com um toque de frustração. Ela enfatizou a importância de visualizar todo o projeto antes da apresentação. Felipe soltou um suspiro de cansaço. De acordo, vamos em frente. Eles abriram caminho por uma série de corredores até chegarem à sala de maternidade. O cheiro de desinfetante revirou-lhe o estômago, ressuscitando memórias que ele desejava manter escondidas. Nesse momento, ele viu-a. Leonor estava ao lado do berço, embalando o bebê nos seus braços. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo e ela usava um uniforme de enfermeira. Ofereceu um sorriso suave enquanto olhava para o recém-nascido. A imagem atingiu-o com a força de um golpe devastador. Ele sentiu-se incapaz de se mover. Leonor levantou o olhar e os seus olhos encontraram-se num momento de conexão. O tempo parecia ter parado. Felipe, sussurrou ela, instintivamente aconchegando o bebê ao seu coração. És tu? O que te traz por aqui? Ele conseguiu pronunciar com a voz quase um sussurro. Trabalho aqui na unidade de neonatologia. O silêncio que se seguiu foi palpável. Sofia, sentindo o desconforto, pigarreou. Senhor Carvalho, os investidores? Um momento, interrompeu Felipe com o olhar fixo em Leonor e no bebê. É teu? A pergunta pairou no ar, densa e tensa, enquanto Leonor balançava-te a cabeça. Não, Felipe, é um bebê abandonado. Encontraram-no esta manhã à porta do hospital. Felipe sentiu o ar voltar aos seus pulmões. No entanto, o nó na garganta permaneceu, pesado e inquebrável. 2 anos de separação desapareceram num instante. Senhor Carvalho, insistiu Sofia, nós realmente precisamos e... Já vou, respondeu ele, lançando um último olhar a Leonor, que tinha voltado a sua atenção para o bebê. Precisamos de falar, disse ele antes de se virar. Não há nada para discutir, Felipe, respondeu ela com o olhar fixo noutro lugar. Já discutimos tudo há 2 anos. Felipe cerrou os punhos e seguiu Sofia para a sala de reuniões, deixando Leonor e o bebê para trás, mas levando consigo o peso de perguntas não respondidas e sonhos desfeitos. A reunião com os investidores desvaneceu-se numa névoa na mente de Felipe, enquanto seus pensamentos se demoravam na sala de maternidade. A apresentação foi excelente, comentou Sofia enquanto saíam da sala de reuniões. Está tudo bem? Preciso de um momento, respondeu Felipe afrouxando a gravata. Onde é a casa de banho? Ele salpicou o rosto com água fria na casa de banho. O reflexo revelou um indivíduo transformado, em acentuado contraste com o homem de negócios confiante que ele já tinha sido. Depois de secar o rosto, saiu com um propósito resolvido de procurar Leonor.
Encontrou-a na sala de enfermeiras, sozinha, absorta a preencher papéis. Podemos conversar? Perguntou da porta. Leonor levantou o olhar. Estou ocupada, Felipe. Só 5 minutos, Leonor. Por favor. Ela pousou a caneta na mesa. O que queres falar? Da tua ausência repentina depois do divórcio? Ou de como ignoraste as minhas chamadas quando te contactei por causa dos documentos pendentes? Sei que fui um cobarde, confessou Felipe, sentando-se à sua frente. Mas ver-te hoje com aquele bebé... Não faças isso, Felipe, interrompeu Leonor. Não uses o bebé como desculpa. A propósito, o nome dele é Tomás. Estou apenas a cumprir as minhas responsabilidades. Há quanto tempo estás neste cargo? Faz 1 ano. Depois de vender o apartamento que deixaste, decidi mudar de hospital. Estava à procura de um novo começo. O silêncio envolveu-os, tenso de memórias. Lembraste da última vez que estivemos juntos num hospital? Perguntou Felipe. Por favor, não faças isso, pediu Leonor com a voz a tremer ligeiramente. Foi quando passamos pela perda do nosso bebê, continuou ele, depois da nossa 3ª tentativa de fertilização. E depois disso ficaste consumido pelo teu trabalho, acrescentou Leonor, como se construir estruturas pudesse de alguma forma reparar o vazio criado pelo nosso filho perdido. Leonor, não, Felipe, não preciso da tua simpatia nem das tuas justificações tardias. Já se passaram 2 anos, transformei a minha existência. Estou contente como estou. Uma jovem enfermeira entrou pela porta. Leonor, o Tomás está a chorar. Ele recusa-se a aceitar o biberão. Leonor levantou-se sem hesitar. Tenho que ir, insistiu Felipe. Podemos encontrar-nos mais tarde. Há um novo projeto no hospital. Vamos cruzar-nos. Isto é um local de trabalho, Felipe. Vamos manter uma atmosfera profissional. Leonor parou à porta. E, por favor, não voltes a trazer o passado à tona. Não dói tanto se o deixarmos. Felipe observou-a enquanto caminhava pelo corredor, o seu uniforme branco a desaparecer no mar de funcionários do hospital. Ele sentou-se ali a refletir sobre como 2 pessoas que outrora partilharam tudo, agora mal conseguiam ter uma troca educada. O seu telemóvel vibrou. Era Sofia. Os planos revistos estão à espera da sua aprovação. Felipe pousou o telemóvel, optando pelo silêncio. Os planos podiam esperar por agora. Ele encontrou-se num momento de reflexão. Tinha que entender por que ver Leonor com aquele bebé agitava emoções que ele pensava estarem enterradas sob camadas de cimento e anos de dedicação implacável. O bebé foi descoberto numa caixa, embrulhado numa manta gasta. Marisa Oliveira contou a Felipe no seu escritório. É bastante trágico, não é? Felizmente, a Leonor estava lá naquela manhã. Felipe aproximou-se da administradora, aparentemente para discutir os detalhes do projeto. Mas a discussão, naturalmente, desviou-se para o bebé abandonado. Então, o que vai acontecer com ele? Perguntou ele, fingindo desinteresse. Atualmente, ele permanece sob os cuidados temporários do hospital. A Leonor está a cuidar dele pessoalmente enquanto os serviços sociais trabalham no caso. A Leonor sempre teve uma forma única com as crianças, sussurrou Felipe. Entendo. Neste último ano tenho testemunhado o seu crescimento profissional. É uma das nossas melhores enfermeiras. Felipe mexeu-se desconfortavelmente na sua cadeira. Uma sensação de inquietação apoderou-se dele. Ela contou-te sobre... Podes contar-me mais sobre ti? De facto, ela partilhou algo comigo. No entanto, não há necessidade de preocupação. As narrativas pessoais não são o foco neste contexto. O aspecto essencial é o trabalho. Uma batida repentina na porta interrompeu o fluxo da sua discussão. Era Leonor. Doutor Oliveira, preciso da sua assinatura para... Ela parou ao notar Felipe. Desculpe, voltarei em breve. Pode entrar, Leonor, ordenou Marisa. O Sr. Carvalho já tinha começado a sua partida.
Como está o Tomás? Está melhor. Agora ele bebe o biberão como um campeão. Os seus sinais vitais estão estáveis. Felipe levantou-se, mas antes de sair, perguntou: Por que Tomás? Pela primeira vez naquele dia, Leonor olhou diretamente nos seus olhos. Porque significa aquele que traz a luz. E foi isso que ele trouxe para a unidade neonatal. Luz, de facto, ela interrompeu. Em vez de o rotularmos como o bebê, do caso 47, ou a criança abandonada, da porta 3. Felipe lembrou-se das conversas sobre nomes de bebés de anos atrás. Durante o tempo em que eles imaginavam a sua família, Leonor sempre tivera um profundo entusiasmo por este tema. Preciso dos documentos do projeto na minha secretária amanhã de manhã, declarou Felipe, mudando abruptamente de assunto. Com licença, ele saiu do escritório, bem ciente dos olhos de Leonor que o seguiam. Ele parou no corredor, a olhar para a janela da unidade neonatal. Tomás descansava serenamente no seu berço, alheio à agitação que se formava no mundo exterior. Uma cuidadora aproximou-se do berço para examinar os monitores. Conhece-o? Perguntou ela ao ver Felipe. Não, disse ele, virando-se e afastando-se apressadamente. Estava apenas de passagem. Enquanto se dirigia para a saída, os seus pensamentos continuavam a voltar àquela caixa de cartão e à manta esfarrapada lá dentro. Que tipo de desespero poderia levar uma pessoa a abandonar a sua própria descendência? Talvez, pensou ele, houvesse várias formas de abandono, algumas mais aparentes que outras. Qual achas que é a melhor maneira de lidar com a dor? Abraçá-la ou fugir dela através do trabalho e da distração? Partilha os teus pensamentos. Eu revisei os planos para a nova ala, comentou Felipe, sentado no seu escritório naquela noite. No entanto, há um aspecto que me escapa. Qual é? Perguntou Sofia, preparando-se para tirar notas. Por que é que ninguém mencionou que a Leonor estava a trabalhar lá? Sofia fechou o caderno. Não pensei que fosse relevante para o projeto, senhor. Não te pareceu relevante que a minha ex-mulher esteja empregada no hospital onde planeamos construir? Com todo o respeito, senhor Carvalho, o senhor raramente fala da sua vida pessoal e as informações que recebemos referiam-se ao pessoal administrativo, não ao pessoal de enfermagem. Felipe massageou as têmporas. As imagens do dia continuavam a rodar na sua mente. Devemos procurar outro hospital para o projeto? Propôs Sofia. Não, respondeu ele bruscamente. Este projeto tem uma importância significativa. O seu telemóvel vibrou. Chegou uma mensagem de Marisa. Precisamos de rever alguns detalhes específicos relativamente à área neonatal. Encontramo-nos amanhã. Por favor, agende uma reunião com a doutora Oliveira para amanhã, instruiu ele a Sofia. A que horas? A qualquer hora, exceto na mudança de turno das enfermeiras. Sofia olhou para ele com um profundo sentido de empatia. A mudança de turno é às 3? Então isso significa às 11? Respondeu Felipe enquanto se levantava. Vou para casa. No estacionamento, o seu telemóvel vibrou mais uma vez. Desta vez, era a sua mãe. Que tal a reunião no hospital? Perguntou ela. Bem, respondeu ele bruscamente. Vestiaire? Felipe fez uma pausa antes de entrar no seu carro. Como sabes? Filho, Lisboa é um lugar pequeno e eu ainda mantenho contato com algumas pessoas no hospital. Mãe, eu realmente não quero falar sobre isto. Nunca queres falar de nada, Felipe, tal como o teu pai. Sabes, às vezes o silêncio pode ser mais prejudicial do que as palavras. Preciso de conduzir, mãe. Falamos mais tarde. Enquanto conduzia para casa, ele passou pelo edifício que outrora albergou memórias da sua vida com Leonor. A luz no apartamento do 7º andar estava acesa. Novos rostos. Novos começos. Ele lembrou-se da última noite que partilharam naquele lugar 2 anos antes. As caixas empilhadas. O silêncio pesado. Os pensamentos não expressos. Não podemos continuar assim.
tinha comentado Leonor naquela noite. Assim como a existir como se fôssemos estranhos, a dormir em quartos diferentes, a manter a nossa distância um do outro. Estou assoberbado com o trabalho, Leonor. A empresa de construção, os projetos, as reuniões. Há sempre algo que tem prioridade sobre nós. Felipe voltou à realidade abanando a cabeça. O semáforo estava verde. Uma buzina soou atrás dele. Ele acelerou, afastando-se do edifício e das memórias que ele albergava. No entanto, a inquietação no seu estômago persistiu, reminiscente de há 2 anos. O novo modelo do projeto dominava o ponto focal da sala de reuniões. Felipe destacou as diversas áreas enquanto explicava. A nova ala terá 5 andares. O primeiro andar será dedicado exclusivamente a neonatos e cuidados intensivos pediátricos. Qual é a razão para começar com os recém-nascidos? Perguntou um dos investidores. Porque é onde a necessidade é maior, respondeu Marisa antes de Felipe. A nossa unidade atual está sobrecarregada. Nesse momento, Leonor entrou, carregando alguns documentos. Ela parou à porta, à espera. O projeto tem 25 novas incubadoras, continuou Felipe, evitando deliberadamente o seu olhar, e uma área dedicada a bebés abandonados. Os investidores trocaram olhares cúmplices. Bebés abandonados? Não seria mais vantajoso focar nos pacientes que podem pagar? Perguntou um homem. Leonor deu um passo em frente. Desculpem, mas... Leonor, advertiu Marisa. Não, doutora, eles precisam de entender algo importante. Leonor aproximou-se da mesa. Estes bebés não escolheram as suas circunstâncias. Como instituição de cuidados de saúde, temos uma obrigação social. Senhora, começou um dos investidores. Enfermeira Solorzano, ela esclareceu. Eu testemunhei bebés a morrer devido à nossa falta de espaço e recursos. Isso parece-lhe um modelo de negócio viável? Leonor, por favor, interrompeu Felipe. Esta é uma reunião privada. Claro, privada, como todas as tuas reuniões importantes, certo? O silêncio envolveu a sala. Marisa pigarreou. Talvez uma pausa fosse prudente? Propôs. Os investidores partiram, deixando Felipe e Leonor a sós com Marisa. Peço desculpa, sussurrou Leonor. Eu deixei-me levar. Os teus argumentos têm peso, comentou Felipe, apanhando-a de surpresa. Na verdade, eu já tinha tido isso em conta no orçamento. A ala dos bebés abandonados será financiada por um fundo especial, não dependerá dos investidores. Leonor olhou para ele, a sua expressão de confusão. Por quê? Perguntou. Porque é a coisa certa a fazer, respondeu ele, recolhendo os seus papéis. E porque alguém me mostrou uma vez que todos merecem uma oportunidade. Com isso, ele saiu da sala, deixando Leonor num silêncio atordoado. Marisa ofereceu um leve sorriso. As pessoas evoluem, Leonor, comentou a doutora. Às vezes, tudo o que elas precisam é de um pouco de tempo. Ah, um bebê abandonado, murmurou Leonor, a olhar para o plano na mesa. A cafetaria do hospital estava quase deserta. Felipe mexeu no seu café distraidamente, sem dar um gole, enquanto Leonor se sentava à sua frente a segurar a sua chávena com as mãos. Obrigado por aceitares falar comigo, disse ele. Não estou a fazer isto por ti, respondeu Leonor. Estou a fazê-lo pelo projeto. Preciso de uma confirmação sobre se realmente vais avançar com o que mencionaste sobre a área de bebés abandonados. Tenho toda a documentação necessária. Posso apresentar-te os papéis. Por que, Felipe? Por que agora? Há necessidade de justificação para fazer uma boa ação. Tu pareces sempre ter uma razão. Há sempre um motivo oculto. Felipe pousou a colher na mesa. Encontrar-me com o Tomás despertou uma reflexão em mim. Não vamos envolver o Tomás neste assunto. É simplesmente a realidade, Leonor. Vê como tu cuidas dele. Como se...
Como eu teria cuidado do nosso filho? Foi isso que ias dizer. O ar tornou-se pesado com palavras não ditas. Quando eu propus a ideia da adoção, continuou Leonor, insististe que era um substituto, que ansiavas pela tua própria linhagem, o teu próprio apelido. Eu fui um idiota. Foste? Eu ainda sou um idiota, mas pelo menos agora tenho consciência disso. Leonor deu um gole no seu café. Sabes o que é mais doloroso? É que nós nem sequer estávamos em conflito. Simplesmente, tu escolheste afastar-te. Os nossos jantares destinados a nós tornaram-se reuniões com clientes. As nossas noites juntos transformaram-se em longas noites no escritório. O trabalho era apenas uma fachada, confessou Felipe. Eu estava com medo. Medo de quê? De não ser bom o suficiente, de te desiludir como eu fiz antes. Por favor, não digas isso, já não importa, declarou Leonor levantando-se. Preciso de voltar. O Tomás precisa da sua medicação. Leonor, se realmente desejas ter um impacto positivo, honra o teu compromisso com o projeto. Estes pequenos merecem um lar adequado, eu vou garantir isso. Não faças promessas a mim, faz promessas àqueles que realmente importam. Leonor foi-se, deixando Felipe sozinho com seu café frio e as suas reflexões. Da janela da cafetaria, ele avistou o local designado para a construção da nova ala. Estruturas de betão e vidro ele desejava, poderiam começar a reparar algo do que ele tinha destruído. A sua mãe chegou, declarou Sofia através do intercomunicador. Felipe mal teve tempo para levantar a cabeça antes de Rosa Ribeiro entrar no seu escritório, a irradiar elegância no seu fato perfeitamente ajustado. Qual é o atraso hoje? Perguntou Felipe. Uma mãe precisa de justificações para visitar o seu filho. Tu sempre tens as tuas justificações, mãe. Rosa parou em frente à secretária. A Marisa partilhou detalhes sobre o projeto do hospital comigo. Quando é que começaste a ter conversas com a Marisa? Desde o início. Ela foi quem me atendeu quando... Quando o quê? Rosa soltou um forte suspiro. Quando te trouxemos para a nossa família, filho, aos 25 anos, eu encontrei-me num ponto crucial da vida. Eu não podia ter filhos. O teu pai e eu exploramos todas as opções, tal como tu e a Leonor. Isto é impossível. A Marisa era uma jovem residente naquela altura. Ela assistiu-nos durante todo o processo. Felipe levantou-se bruscamente. Por que estás a trazer isto à tona agora? É essencial que sejas informado. Eu reparei na forma como olhaste para a Leonor com desdém quando ela abordou a ideia da adoção. Isso foi diferente. Por quê? Porque não és a minha verdadeira mãe. Não, tu és a minha mãe. Exato, sorriu Rosa, assim como poderias ter sido o verdadeiro pai de qualquer criança que adotasses. Felipe afundou-se na sua cadeira. O pai sabe. O teu pai foi quem impulsionou a adoção. Ele expressou que o amor cria famílias, não apenas a genética. Por que nunca me contaste? Inicialmente devido ao teu tamanho minúsculo. Em retrospectiva, parece que a altura nunca se alinhou completamente. Felipe lembrou-se de cada ocasião em que ele tinha falado com orgulho da linhagem dos Carvalho, do sangue da família e da importância do apelido. Leonor sussurrou suavemente, comentou Rosa. A Leonor entende isto mais profundamente do que tu. Ela observa diariamente que o amor transcende a biologia. Preciso de ir, respondeu Felipe levantando-se. Preciso de algum tempo para refletir. Filho, chamou Rosa antes que ele saísse. Não confundas sangue com amor. Desde o primeiro momento em que os nossos olhos se encontraram, tu capturaste os corações do teu pai e o meu, tal como alguém poderia ter valorizado. Mãe, eu realmente preciso de algum tempo para mim. Ele saiu do escritório e vagueou pelas ruas da cidade, sem um destino claro. Ele encontrou-se, não particularmente surpreso,
no estacionamento do hospital. Deste ponto de vista, ele pôde avistar a janela da unidade neonatal, onde ele tinha a certeza de que Leonor estaria a cuidar do Tomás. O som do seu telemóvel a tocar quebrou o silêncio. Chegou uma mensagem de Marisa. Soube da tua mãe. Quando estiveres pronto para conversar, eu estou aqui para ti. Felipe encontrou Marisa no seu escritório a folhear arquivos, apesar de ser depois do horário de fecho. Quantos outros sabiam? Perguntou ele do limiar. Só o Dr. Costa, que já faleceu. E eu? Respondeu Marisa com o olhar fixo noutro lugar. Senta-te. E a Leonor? Nunca? Não, eu nunca lhe revelei. Esse não era o meu lugar. Felipe afundou-se na cadeira. Todo este tempo. Eras um rapazinho adorável, Felipe. Sorriu Marisa. A Rosa ficou assoberbada pelas lágrimas enquanto te abraçava com força. E quanto à minha mãe biológica, a mulher que me trouxe a este mundo, ela era bastante jovem. Ela desejava que tu experimentasses uma vida cheia de mais oportunidades, tal como a mãe do Tomás. Cada narrativa se desenrola de uma forma única, Felipe. De facto, o amor muitas vezes pode implicar o ato de deixar ir. Pelo corredor, a voz de Leonor flutuava suavemente, uma melodia suave que se entrelaçava no ar. Ela estava a completar as suas rondas noturnas. Sabias que ela está a tentar adotar o Tomás? Perguntou Marisa. Felipe olhou para ela atordoado. Ela? Isto? Ainda está em processo. A assistente social está agendada para vir na próxima semana para uma avaliação final. Mas é realmente possível? Quer dizer, ela está sozinha e... O mundo é diferente agora, Felipe. E a Leonor tem muito a oferecer. Um trabalho estável, o seu próprio lugar e excelentes referências. Ela tem o seu próprio lugar? Sim. O apartamento que deixaste, ela transformou-o completamente. O quarto de hóspedes tornou-se um quarto de bebé. Felipe lembrou-se daquele quarto. Eles tinham-no decorado juntos há anos a imaginar a criança que nunca veio. Sempre esteve preparado, sussurrou ele. E tu não? Terminou Marisa. Mas isso não significa que sejas uma má pessoa, apenas alguém que precisava de tempo para entender certas coisas. Ou o que queres dizer? As famílias podem ter muitas formas. O amor não se limita a laços genéticos. Às vezes, os pais mais maravilhosos são aqueles que conscientemente decidem abraçar o papel, em vez daqueles que se encontram nele por acaso. Leonor passou pelo escritório a embalar suavemente o Tomás. Ele não os notou. Ele parece contente, comentou Felipe. Ele está, respondeu Marisa. Ele encontrou o seu caminho. A pergunta é, tu já descobriste o teu? Felipe levantou-se. Obrigado, Marisa. Por quê? Por salvaguardares o segredo, por cuidares da Leonor, por tudo o que fizeste. Simplesmente vai para casa, Felipe. Foi um dia longo. No estacionamento, Felipe lançou um último olhar para a janela iluminada, onde Leonor estava a cuidar do Tomás. Ele perguntou-se se esta era a mesma sensação que o seu pai tinha experimentado 35 anos antes, a olhar através de outra janela de hospital, a ansiar por levar para casa uma criança que não era do seu sangue, mas que iria enriquecer a sua vida com amor. Achas que construir um novo futuro requer deixar o passado por completo? Ou as velhas feridas podem ser transformadas numa fonte de força? Partilha os teus pensamentos. Nós, os Carvalho, sempre construímos para o futuro. A voz do seu pai ecoou no vídeo corporativo. Felipe viu-o do seu computador no escritório mal iluminado. Senhor, interrompeu Sofia da porta. Os empreiteiros estão prontos para começar a demolição no hospital, à espera da sua assinatura. Já limpamos a área. De facto, a unidade neonatal foi temporariamente recolocada no 3º andar. Felipe fechou o portátil com um clique decisivo. A Leonor confirmou a transferência para a enfermeira Solorzano. De facto, ela liderou toda a organização.
Ela afirma que enquanto os bebés estiverem em segurança, tudo o resto é simplesmente uma questão de organização. Exatamente como ela, sussurrou Felipe. Desculpe. Nada, traga os documentos. Enquanto ele assinava, lembrou-se da discussão com a sua mãe. Os Carvalho, um legado familiar, construído sobre uma verdade escondida durante décadas. O seu telemóvel vibrou. Chegou uma mensagem de Leonor. É hora de discutir os planos revistos. Estou a ir para o hospital, declarou levantando-se. No entanto, o conselho decidiu reagendar tudo no hospital. Ele encontrou Leonor na unidade improvisada, a inspecionar as comodidades. As ligações elétricas são insuficientes, declarou ela, evitando qualquer cortesia. Eu entendo. É só por agora. Um recém-nascido numa incubadora não pode compreender o caos, Felipe. Foi por isso que eu trouxe isto. Ela desdobrou um conjunto de plantas. Ajustes urgentes. Podemos reforçar o sistema elétrico hoje. Leonor examinou os planos. Quando? Ontem à noite. O sono escapou-me. Por quê? Felipe fez uma breve pausa. Sabias que sou adotado? Leonor levantou o olhar atordoada. Eu descobri ontem. A minha mãe, a Marisa, esteve presente quando... Felipe, todo este tempo! Leonor, todas aquelas vezes que eu falei da linhagem familiar, a importância do sangue dos Carvalho. Chega, interrompeu Leonor suavemente. Por favor, não continues por este caminho. Que caminho? Tentar usar isto como um meio para, não sei, resolver as coisas ou... Algo não é tão simples. O que é então? Felipe olhou pela janela a observar a vista pacífica de vários bebés aninhados nos seus berços, perdidos no sono. É a compreensão, finalmente, de que eu estava errado. Tu tinhas razão. Aquilo sobre a família... Felipe, por favor. Já se passaram 2 anos. Eu já cheguei a uma conclusão relativamente ao Tomás. Eu entendo. Estou genuinamente feliz por ti, pelos dois. Leonor fixou o seu olhar nele, à procura de qualquer indício de engano nas suas declarações. Eu simplesmente desejo tomar a decisão certa, comentou. Para estes pequenos, para a equipa médica, para todas as coisas que negligenciei no passado. Está certo, respondeu Leonor depois de uma pausa. Vamos começar com as ligações elétricas. Amanhã marca o início das demolições, declarou Felipe durante a reunião da equipa. O processo levará 3 semanas. O Dr. Pinsky, a equipa médica, absorveu cada uma das suas palavras enquanto ele apontava para as plantas. O que acontece se descobrirem problemas estruturais? Perguntou Leonor do fundo da sala. Nós temos estratégias de apoio em vigor, respondeu Felipe. Nós vamos priorizar a segurança do paciente acima de tudo. Marisa observou a interação com grande curiosidade. A dinâmica entre eles tinha mudado. Ele tinha se tornado uma figura de maior profissionalismo e maturidade. Depois da reunião, Felipe encontrou-se a recolher os seus documentos. A assistente social vem hoje, comentou Marisa enquanto se aproximava. Eu entendo. Como sabes, és um dos namorados mais palpáveis que alguma vez. Ele tinha dedicado as últimas 3 noites a organizar meticulosamente os documentos. Estás bastante familiarizado com ela. Eu encontrei-a, esclareceu Felipe. Agora sinto-me mudado para o bem ou para o mal, simplesmente diferente. Uma batida repentina na porta interrompeu o fluxo da sua conversa. Era Sofia. Senhor Carvalho, foi feita uma descoberta durante a inspeção inicial. O que é? O senhor deveria vir dar uma vista de olhos. Na área de demolição, um grupo de trabalhadores reuniu-se em torno de uma parede descoberta. É parte da estrutura original, explicou o capataz. Este lugar tem uma história que remonta a mais de um século, a quando era um convento. Isso vai afetar os planos de construção? Perguntou Felipe. Será necessário alterar o design completo para manter a sua integridade?
Qual seria o atraso do projeto? 2 meses, pelo menos. Felipe olhou para a parede desgastada. Os tijolos nus sussurravam histórias de dedicação e artesanato que abrangiam gerações. Avancem, ordenou ele. Revisem os planos. Tudo isto fica. No entanto, senhor, a despesa adicional, há certas coisas que merecem ser preservadas, interrompeu Felipe. Este hospital tem um rico legado. Vamos respeitá-lo. Leonor observou a cena do corredor. Os seus olhos encontraram-se por um breve momento a conectar-se com Felipe. Ela acenou ligeiramente com a cabeça antes de se virar e regressar à unidade neonatal, onde a assistente social a esperava para a entrevista final. O Tomás tem febre, declarou Leonor, inclinando-se sobre a incubadora. 39 graus. Enquanto a escuridão envolvia o hospital, o clamor das máquinas de construção desvaneceu-se no silêncio. Os antibióticos deveriam estar a fazer efeito, disse o Dr. Santos, os seus olhos a analisar o gráfico. Algo não está certo, insistiu Leonor, a sua preocupação palpável. A sua respiração está acelerada. Inócua. Nesse instante, os monitores explodiram com alarmes. Ele está a convulsionar, gritou Leonor. Uma explosão de caos irrompeu à sua volta. A equipa médica apressou-se, as ordens ecoaram no ar e os alarmes soaram ruidosamente. Felipe, absorto a avaliar os desenvolvimentos no andar de baixo, ouviu o anúncio urgente de um código azul pelos altifalantes. Unidade neonatal. Código azul. O instinto apoderou-se dele enquanto ele corria escadas acima. Ao chegar, viu Leonor através do vidro, a administrar diligentemente compressões no frágil peito do Tomás. Vamos, pequenino, sussurrou ela suavemente. Não desistas. Os minutos arrastaram-se interminavelmente. Finalmente, o monitor cardíaco mostrou um ritmo constante. Leonor saiu da sala. O esgotamento pesava sobre ela, e ela ficou surpresa ao encontrar Felipe ali. — O que estás a fazer aqui? — Eu ouvi o código, respondeu ele. — Ele está... estável, suspirou Leonor. — Por agora. Ela afundou-se numa cadeira, a tremer ligeiramente. Felipe tirou o seu casaco e colocou-o sobre os seus ombros. — A assistente social, começou Leonor. — Ela vai aprovar, interrompeu Felipe. Ela seria uma tola se não o fizesse. Como podes ter tanta certeza? Porque te vi lá dentro. Porque qualquer pessoa que te veja com ele, Felipe, sabe. Deixa-me terminar o meu pensamento. Tu és a mãe mais maravilhosa que o Tomás poderia ter. Ele expressou isto como alguém que se tinha deparado com mães adotivas notáveis. Leonor olhou para ele, surpreendida pela abertura no seu tom. As flores! Exclamou ela inesperadamente. O que tem? As flores que dão as boas-vindas à nova vida. São as mesmas que eu costumava ter em casa. Flores douradas que procuram o sol. Isso! Felipe coçou a nuca, sentindo uma onda de desconforto a invadi-lo. O paisagista perguntou que flores escolher e naquele momento... Obrigada, interrompeu Leonor, por te lembrares. Há inúmeras memórias que persistem, Leonor. O silêncio que se seguiu sentiu-se diferente dos anteriores. Era menos tenso, mais contemplativo. Preciso de voltar para o Tomás, disse Leonor finalmente, tirando o casaco. Claro, e Leonor? Sam, tudo vai ficar bem, ambos vão. Leonor acenou com a cabeça e regressou à unidade. Felipe ficou parado por um momento, a olhar através do vidro, enquanto ela ajustava ternamente as mantas à volta do bebé. Os girassóis à entrada projetavam o seu reflexo na janela, testemunhas silenciosas de um novo tipo de conexão entre duas pessoas que outrora partilharam tudo. A adoção foi aprovada, declarou Marisa, a entrar no escritório temporário de Felipe no hospital. A Leonor já sabe, eles vão fazer o anúncio oficial esta tarde,
De facto, o Tomás será reconhecido como filho dela, num sentido legal. Felipe pôs de lado os planos que ele tinha estado a examinar. Bem, eles merecem-no, sabes? A Leonor pediu que a área de espera fosse alterada nos novos planos. Por quê? Ela quer um espaço onde os pais possam estar perto dos seus filhos sem interromper o trabalho médico. Ela afirma que esperar é o aspecto mais desafiante. Eu já fiz algumas alterações, respondeu Felipe. Eu incluí uma secção com poltronas reclináveis e uma pequena cozinha. Quando é que isto aconteceu? 7 dias antes. Era evidente que era necessário. Marisa sorriu. Tu mudaste, Felipe. Não, eu simplesmente percebo as coisas de uma perspectiva diferente. Uma batida repentina na porta interrompeu o fluxo da conversa. Era Leonor. Posso intervir? Perguntou ela. Claro! Respondeu Marisa, levantando-se. Na verdade, eu estava prestes a ir-me embora. Uma vez que ficaram sozinhos, Leonor caminhou para a mesa. A assistente social entregou-me os papéis finais, comentou, a apresentar uma pasta. Bem feito, eu aprecio. Leonor fez uma breve pausa. Eu tenho uma pergunta para ti. Qual é? Por que a parede? A velha parede. Sim, eu entendo que mantê-la intacta está a atrasar todos o projeto. Felipe levantou-se e caminhou para a janela. Desse ponto de vista, eles observaram o edifício parcialmente demolido, a sua parede centenária desafiadora e intacta. Quando eu era uma criança, ele começou. O meu pai trouxe-me a este mesmo lugar. Ele apontou para este hospital e disse: Filho, nós não construímos apenas edifícios, nós criamos espaços onde a vida se desenrola. Eu não entendi o seu significado até agora e que ele estava a transmitir. Que certas coisas têm um valor maior do que dinheiro ou tempo, que há narrativas que merecem ser preservadas. Leonor aproximou-se da janela. O Tomás está melhor agora, comentou. A febre não voltou. Eu entendo. Eu revejo os relatórios diariamente. Mas por quê? Qual é o significado? Por que é que, independentemente das nossas circunstâncias, mesmo que as coisas mudem, tu realmente te importas com o que é importante para ti? Leonor olhou fixamente para ele. A parede, comentou ela finalmente, faz-me lembrar a nossa relação. De que forma? Como algo antigo que perdura através das transformações, diferente, mas resiliente. Leonor, não está bem, é o melhor, diferente, mas intacto. Ela desviou o olhar da janela e caminhou em direção à porta. A cerimônia de adoção é na sexta-feira, disse antes de sair. Se quiseres comparecer, eu estarei lá, respondeu Felipe. Leonor acenou com a cabeça e foi-se. A ressonância persistente de um convite que há meses teria parecido inimaginável. O escritório dos serviços sociais estava impregnado do cheiro de papel velho e café morno. Leonor sentou-se em silêncio enquanto a senhora Rocha, a assistente social, revia meticulosamente os documentos mais uma vez. Tudo parece estar em ordem, declarou ela finalmente. Só precisamos de uma última assinatura aqui mesmo. Leonor pegou na caneta com uma mão trêmula. Este era o momento que ela tinha antecipado. É realmente isto que queres? Navegar pela vida como mãe solteira é bastante desafiante. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Há mais uma coisa, acrescentou a assistente social. Nós recebemos uma carta de recomendação adicional. De quem? De um senhor Felipe Carvalho. Ele afirma que tu és a pessoa mais capaz que ele conhece para abraçar a maternidade. Leonor permaneceu imóvel, a caneta suspensa sobre a página. Não, ela não sabia. Não era necessário que ela soubesse. No entanto, teve um impacto significativo na decisão final. É raro alguém da sua estatura dedicar tempo para redigir algo como isto. Leonor assinou o documento, a conter as lágrimas. Tomás Solorzano, leu a senhora Rocha em voz alta.
Esse é um nome encantador. Pertencia ao meu avô, respondeu Leonor. Era um homem que entendia que a família se estende para além dos laços de sangue. Ao regressar ao hospital, ela viu Felipe a supervisionar as tarefas em questão. Por que fizeste isso? Perguntou ela diretamente. Fazer o quê? Veio a resposta. É carta de recomendação. Felipe pôs de lado as plantas que ele tinha estado a examinar. Por quê? Era a decisão certa a tomar. Porque tu mereces a felicidade. A tua ajuda não era necessária. Eu sei. As minhas ações não tinham a intenção de te ajudar. Eu fiz porque é a verdade. Eles trocaram olhares. Os sons da construção enchiam o ar à sua volta. Sexta-feira, a cerimônia é às 11. Eu sei, eu já pedi o dia de folga. Leonor acenou com a cabeça e virou-se, parando um pouco antes de ir. Felipe? Sam? Obrigada. A palavra pairou no ar, pesada de significado, antes de Leonor desaparecer pelo corredor em direção à unidade neonatal, onde Tomás a esperava. Felipe olhou para o vazio que ela deixou para trás, a refletir sobre as inúmeras cartas que ela nunca escreveu, as verdades que ela manteve escondidas, e como, às vezes, o amor é sobre deixar ir e oferecer apoio à distância. À noite antes da cerimônia de adoção, Felipe encontrou-se inquieto, através da sua Lisboa, a piscar como estrelas dispersas. De repente, o seu telemóvel tocou. Era Sofia. Senhor, há uma emergência no hospital. O que aconteceu? Uma fuga de água danificou parte do sistema elétrico na área neonatal temporária. Felipe já estava a vestir o casaco. Estou a ir para lá. Ao chegar ao hospital, ele descobriu Leonor nos bebés. O gerador de emergência está a falhar, disse ela, a manobrar uma incubadora com urgência. O Tomás e outros 2 bebés requerem um fornecimento de energia constante. Para onde os estão a levar? Para a UAU, mas está a plena capacidade, não há ligações suficientes. Felipe assimilou a cena à sua volta. O meu escritório temporário, comentou ele inesperadamente, está equipado com o seu próprio gerador para os computadores de construção. Tens a certeza? Absolutamente, vamos. E eles colaboraram durante várias horas a mover equipamento, a ligar cabos, a garantir que cada bebé estivesse em segurança. Às 3 da manhã, tudo estava finalmente em ordem. Leonor sentou-se numa cadeira ao lado da incubadora do Tomás. Em apenas algumas horas ele será oficialmente o meu filho, sussurrou ela. Ele já é o teu filho, respondeu Felipe. O documento simplesmente o legitima. Lembraste daquelas noites que passamos acordados assim? Perguntou Leonor, a planear o futuro, a discutir a possibilidade de termos filhos. Não, está tudo bem, as coisas mudaram, tudo mudou. Tomás agitou-se dentro da sua incubadora, a emitir sons suaves. Ele parece-se contigo, comentou Felipe. Comigo? Quando ele dorme, ele faz os mesmos gestos que tu, sorriu Leonor. Os bebés absorvem o conhecimento dos seus cuidadores, tal como eu absorvi dos meus pais, comentou Felipe, dos meus tutores. Eles ficaram em silêncio, a observar o Tomás enquanto ele dormia. Os monitores brilhavam suavemente, as suas luzes a dançar como pirilampos na noite. É hora de descansares, sugeriu Felipe finalmente. Amanhã é muito significativo. Estarás ao lado dele? De facto, procede com tranquilidade. Leonor levantou-se do seu assento e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ela lançou um olhar para trás. Às vezes, ela murmurou suavemente. Os eventos podem não se desenrolar como pretendido. No entanto, isso não implica que sejam desfavoráveis. Felipe acenou com a cabeça enquanto Leonor se deslizava na noite do hospital, deixando-o com o Tomás, e a consciência de que o amor muitas vezes se revela em formas inesperadas, tal como as traças atraídas por uma luz a piscar.
O novo pavilhão brilhava sob o sol da manhã, enquanto os primeiros convidados começaram a reunir-se. Funcionários do hospital, investidores, a equipa médica. "É lindo!" murmurou Leonor, a embalar o Tomás, enquanto ela admirava a fachada que misturava perfeitamente a pedra antiga com o vidro contemporâneo. "Tudo funciona como antecipaste?" perguntou Felipe a aproximar-se. "Melhor do que isso. As novas incubadoras são excepcionais e a área para a paz. O teu conceito foi o alicerce, mas tu melhoraste-o significativamente." Tomás estendeu as suas pequenas mãos em direção a Felipe, que fez uma breve pausa antes de sorrir. "És capaz de o carregar?" comentou Leonor. "Ele ainda não morde?" Felipe embalou o bebê com cuidado. Tomás agarrou rapidamente a sua gravata. "Ele tem alguma força", comentou. "Exatamente como a sua mãe", comentou Marisa, a entrar na sua conversa. "É hora do discurso, Felipe." Ele devolveu o bebê a Leonor e caminhou para o pódio. De repente, o ruído desvaneceu-se. Esta estrutura começou. É mais do que apenas betão e vidro. Isto é um compromisso com cada recém-nascido que é bem-vindo aqui, com cada família que antecipa nestes corredores, com cada jornada que começa dentro destes limites. Ele fez uma pausa, a olhar para a parede desgastada. "O meu pai incutiu em mim a crença de que criamos mais do que apenas estruturas. Nós criamos ambientes onde a vida se desenrola, onde as famílias se unem, onde o amor floresce, muitas vezes de formas inesperadas." O seu olhar encontrou o de Leonor por um breve momento. "Este pavilhão serve como uma conexão entre a história e o que está para vir. Tal como a parede que preservamos, serve como um lembrete de que certos elementos devem perdurar, enquanto outros se adaptam e mudam para algo fresco, algo melhorado." Tomás riu, quebrando a seriedade da ocasião. Algumas pessoas riram e, com um sorriso, Felipe concluiu: "Esse é o som genuíno da esperança, o som através do qual nós construímos, o som do que está para vir." O aplauso irrompeu enquanto ele cortava a fita. Leonor aproximou-se com o Tomás. "Esse foi um discurso bastante impressionante", comentou. "Eu tirei as minhas dicas do melhor", disse ele, a olhar para ela e para os seus pais na plateia. "Sabias? O Tomás vai precisar de padrinhos para o seu batismo." Felipe olhou para ela, atordoado. "Considera isso?", comentou Leonor, antes de se virar para dar as boas-vindas aos convidados ansiosos para conhecer o Tomás. Felipe continuou a observá-los, a refletir sobre como a vida muitas vezes constrói pontes onde outrora existiram muros. "Estás disposto a assumir o papel de padrinho do Tomás?", perguntou Leonor, com um sentido de formalidade, uma semana depois, enquanto se sentavam na cafetaria do hospital. "Tens a certeza?", respondeu Felipe a mexer no seu café. "Absolutamente. A tua transformação tornou-se evidente. E o Tomás? Reparas na forma como ele te sorri?" O novo pavilhão zumbia com energia à sua volta. Os profissionais de saúde iam e vinham. As famílias esperavam ansiosamente por atualizações. A vida fluía, como sempre o faz. "O que a tua família vai dizer?" "Eles já sabem, eles concordaram. A Marisa será a madrinha." Felipe sorriu. "Absolutamente, será a Marisa." "Então, o que pensas?" "Eu acho que seria um privilégio." Leonor acenou com a cabeça com uma sensação de satisfação. "O batismo está agendado para o próximo mês. Eu aprecio tudo o que fizeste. Pelo pavilhão, pelo teu estímulo, pela tua perspicácia." "Obrigada", disse ele, "por me mostrares que as famílias podem ter muitas formas." "Sim." Eles levantaram-se da mesa. "Não", disse ela.
O que tu estás a dizer é que talvez tenhamos que perder o nosso caminho para redescobrir quem somos, mas sob uma nova luz, semelhante à velha parede dentro da estrutura moderna, contribuiu Felipe. Precisamente, nem tudo o que é velho requer destruição. Algumas coisas simplesmente precisam de descobrir o seu novo lar. Eles despediram-se com um sorriso, cada um a embarcar na sua própria jornada pelos corredores do hospital. A velha parede interpunha-se entre eles, uma testemunha silenciosa de uma história que não tinha concluído, mas que tinha evoluído para algo fresco, algo imprevisto, algo melhorado. E na unidade neonatal, Tomás dormia placidamente, sem saber como a sua presença tinha começado a reparar velhas cicatrizes e a forjar novas conexões entre os restos do passado e a esperança do que estava para vir. 1 ano depois, a unidade neonatal estava viva com energia. 3 novas incubadoras tinham chegado naquela manhã e Leonor estava a supervisionar a sua instalação enquanto Tomás brincava no seu parque portátil no escritório de Marisa. «Mãe», gritou Tomás quando ele viu Leonora entrar. «Espera um momento, meu amor», respondeu ela a assinar o último dos documentos. Felipe estava à porta, a segurar um pequeno pacote embrulhado em papel de presente colorido. «Cheguei atrasado?» perguntou. «Mesmo a tempo», respondeu Marisa com um sorriso. Era o primeiro ano do Tomás no hospital. Ele rastejou ansiosamente em direção ao seu padrinho, que o levantou sem esforço, uma habilidade aperfeiçoada com o tempo. «Eu não consigo acreditar que ele já está conosco há 1 ano», comentou Leonor enquanto ela pousava os papéis. «O tempo voa», comentou Marisa. «Tal como o projeto do hospital. Sabias que já temos uma lista de espera para as transferências? É por isso que estou aqui», respondeu Felipe. A direção-geral em conjunto deu luz verde à expansão. «Nós vamos construir um andar adicional», sorriu Leonor. «Terá o mesmo design?» Eles provaram ser bastante benéficos. Tomás começou a agitar-se, a sua antecipação a crescer enquanto ele ansiava por desembrulhar o seu presente. «Força! Abre-o!» pediu-lhe Felipe, sentando-o na mesa. Dentro havia um pequeno estetoscópio de brinquedo. Os olhos do Tomás iluminaram-se. «Como o da mãe», explicou Felipe. «Como aquele que o teu padrinho usou para ouvir a velha parede durante a construção», acrescentou Marisa com um sorriso. Leonor pegou no estetoscópio e colocou-o cuidadosamente nos ouvidos do Tomás. «Agora podes ouvir os batimentos cardíacos do hospital», comentou ela, a referir-se tanto ao velho como ao novo. Tomás riu, a pressionar o dispositivo contra a mesa, as paredes e o coração da sua mãe. Lá fora, o sol da tarde iluminava a velha parede, agora perfeitamente entrelaçada na estrutura moderna, a parecer uma cicatriz que se tinha fundido com a história. Um testemunho da ideia de que algumas coisas não precisam de ser destruídas, mas transformadas para emergirem mais fortes. Dentro daquele escritório, no meio de pessoas que entendiam que o amor tem muitas formas, Tomás ouviu atentamente, a descobrir os ritmos da sua própria narrativa. Uma narrativa que mal estava a começar a desenrolar-se.